Arno do céu, eu gostaria de saber como as coisas do espírito funcionam. Gostaria de conhecer como são os dons espirituais, como eles operam. Gostaria de entender um pouquinho sobre os cinco ministérios. Gostaria de saber um pouquinho sobre as operações que são ligadas ao Pai Celeste. Eu quero te convidar a pelo menos eu poder lhe dar uma introdução sobre o assunto das coisas espirituais. E prometo para você que vai ser um tempo muito precioso e você vai crescer no seu entendimento e eu creio também já na sua prática. Então, nosso tema hoje é sobre as coisas do Espírito, como diz lá em 1 Coríntios 12:1, a respeito dos espirituais, não quero que, irmãos, que sejais ignorantes. Então, o ignorante é quando a gente não tem uma experiência, não tem entendimento, só tem a teoria. E eu quero te ajudar hoje a você experimentar um pouquinho mais das coisas do Espírito. Esse texto, inclusive, ele é curioso porque o tradutor ele colocou a palavra dons. Não quero que a respeito dos dons espirituais você seja ignorante. A palavra dons não aparece ali, somente as coisas do espírito, né, as coisas espirituais. Eu quero, junto com você, então, explorar como as manifestações, os dons, o fruto do Espírito Santo, os ministérios operam na igreja. E nós temos um privilégio da parte de Deus quando nós somos curiosos, somos discípulos de Jesus, nós temos acesso aos mistérios do reino de Deus. E eu quero conversar com você sobre estes mistérios. Então, nós vamos falar sobre a natureza do Espírito. E aí, na conversa que Jesus teve com Nicodemos, temos esse texto: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, a palavra espírito no grego é pneuma e no hebraico é ruach. Os dois significam a mesma coisa, é sopro, é vento. Então, quando nós falamos de dons ou das coisas espirituais, nós estamos falando do sopro do espírito. Então, vamos falar sobre vento, vamos falar sobre sopro. E como o vento não se vê, mas se percebe, eu quero te convidar a você mergulhar comigo nesse entendimento. O mandato de Deus é que nós não sejamos ignorantes, que nós tenhamos conhecimento, a informação, que tenhamos a experiência da parte de Deus e assim possamos viver o que Deus tem separado e preparado para nós. Nós temos, quando nós seguimos nesse texto ali de 1 Coríntios capítulo 12, três manifestações divinas, três coisas espirituais. Uma ligada a Deus Pai, outra ligada ao Senhor Jesus e outra ligada ao próprio Espírito Santo. Quando nós vamos ver ali as manifestações do Espírito, nós vamos encontrar 9 delas. Quando nós vamos conversar sobre a vida de Jesus, nós vamos encontrar os mistérios, os ministérios, né, ou serviços, e nós encontramos 5 deles. Quando nós vamos falar sobre as operações ou as realizações do nosso Pai Celeste, nós vamos encontrar 7 delas. Nessa numeração 7, 5, 9, nós não temos necessariamente assim uma compilação exata de tudo, de todas as manifestações, mas é por amostragem, nós temos uma visão muito completa e muito ampla, e em todas elas nós vamos reconhecer o senhorio de Jesus nas manifestações divinas. Muito bem, quando você vê essas manifestações, a palavra de Deus diz assim que a manifestação do Espírito é concedida a cada um com um fim proveitoso. Nós podíamos usar essa imagem do funil. Você tem aí o sopro divino, concedido a cada um de nós. Então, as manifestações do Espírito, antigamente a gente pensava que eram dons que nós dominamos, é propriedade nossa, mas nada que temos é nossa propriedade, nós somos apenas mordomos, administradores. Então, o sopro divino é concedido a cada um. E quando nós estamos dispostos a sermos usados pelo sopro divino, nós vamos ver a manifestação. Então, a concretização daquilo que o Espírito se revela do vento, né? Vamos perceber em pensamentos, palavras, em ações
em coisas específicas, né? E aí nós temos, como o texto diz, ele visa um fim proveitoso, quer dizer, a edificação coletiva, a edificação pessoal, e quando a pessoa é abençoada, você também é abençoado. Então, a origem da manifestação, ela é uma graça de Deus, é um favor de Deus. E o alvo é produzir fruto na vida daqueles a quem nós estamos servindo, com quem nós estamos juntos. Então, o dom passa por nós, mas o destino final é sempre o próximo. Os dons ou a manifestação do Espírito não é algo que nós dominamos para nós mesmos, é dado para serviço, é dado para servir o nosso próximo. E aqui nós temos a primeira conjunto mostrando a arquitetura das 9 manifestações. Você vai encontrar isso na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, ali depois do versículo 8, 9, 10, 11, você vai encontrar esses 3 conjuntos, né, de manifestações. Você tem a revelação, que é a onisciência de Deus, você tem o poder, que é a onipotência de Deus, e você tem a inspiração como a onipresença de Deus. Então, o Espírito Santo, que é Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Esse oni significa que ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder e ele está em todo lugar. Quando você vai para a onisciência, você vai encontrar três manifestações. A palavra de sabedoria, eu chamo, vai trazer a solução. Você tem a palavra de conhecimento, que vai trazer o diagnóstico. E você tem o discernimento de espíritos, que é a detecção da fonte, da onde que vem aquela palavra, aquele pensamento, ou você percebe alguma movimentação espiritual e você vai discernir se é de Deus ou se é o seu próprio espírito ou é um espírito maligno que está operando. Na onipotência, nós começamos com a fé, que é crer no sobrenatural, no agir de Deus, que é uma convicção desse agir. Os dons de curar é um processo de restauração, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Você tem as operações de milagres, que é a sobreposição de leis. Então você tem uma lei natural, onde não havia um útero, de repente, pela uma palavra de sabedoria e não a palavra de conhecimento, a operação de milagres ela vem a favor da pessoa, e aí um bebê pode ser gerado, às vezes, quando não tem mais um útero. A onipresença, que é a inspiração, que é a palavra, a profecia, que vem para edificar, consolar e encorajar. Aí você tem a variedade de línguas, nós vamos ver um pouquinho sobre essa expressão vocal sobrenatural, e a interpretação de línguas, que é a compreensão daquilo que está sendo dito na variedade de línguas que a mente natural não consegue entender. Então você tem aí a arquitetura das 9 manifestações. E eu quero te convidar a você experimentar, abrir o seu coração e perceber como a palavra de Deus nos encoraja quando você lê em 1 Coríntios 14, a você ter a experiência, não só entendimento, mas a experiência. Eu quero te incentivar nessa sua fome. Muito bem, vamos dar continuidade a entrando um pouquinho mais no detalhe, né, as manifestações de revelação que tem a ver com o acesso à onisciência divina. A palavra de sabedoria é uma capacidade sobrenatural que Deus lhe dá para trazer soluções práticas da palavra de Deus. Então, o exemplo, assegurar o governo da igreja, quebrar barreiras humanas. Você tem aí a história em Atos capítulo 15, quando a igreja se reuniu e eles tinham uma dificuldade, um problema, e eles foram falando, conversando, e Deus deu uma palavra de sabedoria que trouxe a solução e apaziguou a inquietude que havia na igreja. Leia lá Atos capítulo 15. Você tem a palavra de conhecimento, e eu chamo ela como a palavra que fornece o diagnóstico da situação, para que daí uma palavra de sabedoria traga a solução. Então, a palavra do conhecimento é a revelação sobrenatural de fatos passados, presentes ou até futuros, não aprendidos pela mente humana. Então, quando nós temos a palavra do conhecimento, você vai, por exemplo, ter o convencer do pecador e indicar as necessidades para a salvação dele. Em João capítulo 4, você tem a história
de Jesus, quando ele conversa com a mulher samaritana, e Deus dá para Jesus, naquele momento, palavras de conhecimento. Leia lá em João capítulo 4, você vai perceber essa manifestação da palavra do conhecimento presente na vida de Jesus. Aí você tem o discernimento de espíritos, é a capacidade de reconhecer a fonte espiritual de fenômenos, né? Não serve para descobrir defeitos alheios, não é isso, mas revela quatro fontes. Você tem o Espírito de Deus, você tem o espírito humano, você tem os anjos de Deus e também os anjos malignos, que são os demônios. Então você vai perceber eh, e vai ter a impressão clara qual deles está operando. Você não, Deus não quer que você seja enganado de forma alguma, mas que caminhe de forma segura. As manifestações de poder que trazem a operação da onipotência de Deus, e esse poder ele vem para transformar situações. Você tem primeiro a fé, que é uma capacitação para crer na ação de Deus a ponto de contar como já recebido, é uma convicção muito profunda, muito certeira na sua vida, né? E é a base absoluta da ação sobrenatural. Você tem em Marcos capítulo 11, quando Jesus se depara com uma figueira e ela não tem o fruto, e Jesus se posiciona na sua palavra, e Jesus diz assim: quando você tem a fé de Deus, o que acontece? Você pode mover montanhas, situações impossíveis se tornam possíveis. O segundo nível é dons de curar. Então é a capacidade de curar enfermidades e libertar doentes. A nota crucial aqui é toda cura, ela é processual, e como que a palavra de Deus usa o termo terapia, atrai pessoas e dá autoridade à palavra. Então os dons aqui você já tem no plural, elas se manifestam das mais diversas formas, e você tem o nível 3, que é a operação de milagres, feitos extraordinários, né? Você encontra isso no livro de Atos, na vida de Jesus, a sobreposição direta da lei de Deus às leis da natureza. O coxo está com todo quebrado, e com uma palavra Jesus levanta ele, né? Você tem a história de Paulo e o coxo em Atos capítulo 14, então demonstra o poder e a magnificência divina. Então você tem na manifestação de poder a operação da onipotência. A inspiração e profecia, aqui a Bíblia diz que esse deveria ser o nosso dom mais desejado, que é a palavra profética, né? E a definição é uma declaração divinamente inspirada, falada sob unção. Quer dizer, Deus lhe dá essa palavra, ele lhe inspira com pensamentos, com imagens, das mais diversas formas, e a Bíblia é muito clara que nós devemos desejar esse dom, porque ele tem um triplo propósito. O propósito de exortar, melhor, encorajar, inspirar e elevar a pessoa à superação, né? Não é disciplinar e corrigir, como alguns pensam quando falam sobre exortar o irmão. Consolar quer dizer dar forças e fortificar a vida da pessoa, e o edificar, que é fundar, construir até a maturidade ou ampliar até a compreensão, entendimento, a força da pessoa para ela superar. Então a palavra profética, a profecia, ela tem basicamente essas três marcas aqui para a nossa caminhada, e a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14 que todos nós podemos profetizar no sentido de exortar, encorajar, consolar e edificar pessoas. E Deus, ele tem um coração para com isso, que as pessoas precisam disso na vida delas, né? E nós temos aí o privilégio de poder participar e manifestarmos o Espírito Santo, o vento do Espírito em nossas vidas. O que não é, e aqui o dom da profecia não serve para dirigir os negócios da igreja, nem atua como previsão mística do futuro, né? A palavra profética mencionada aqui, a manifestação do Espírito Santo é para justamente fazer essas três marcas. E aí nós temos a manifestação da variedade de línguas. E você tem a língua devocional, uma manifestação pessoal, e a língua ministerial. Aqui a único o dom específico, o devocional, ele é particular para a vida da pessoa, né? E o público-alvo é a sua comunhão com Deus, falar mistérios. Mistérios aqui não é coisas misteriosas, mas falar com Deus sobre coisas que a nossa mente não entende. O propósito é edificação própria.
Até a palavra edificação tem a ver com a expansão do seu entendimento, o avanço, o crescimento do seu entendimento sobre um determinado assunto, né? Você pega, por exemplo, um texto da palavra de Deus e você não o compreende, começa a orar em línguas, você vai perceber que o Espírito Santo vai lhe inspirando e ampliando o entendimento, a compreensão daquele texto, né? E esse, quando é devocional, não requer necessariamente interpretação, porém a Bíblia incentiva que você receba da parte de Deus ou peça da parte de Deus a interpretação. Quando você pega a variedade de línguas ministerial, que nós chamamos assim, o público é a igreja e ela é falada em público. E aqui há uma orientação que quando a palavra ela tem o propósito da edificação, mas ela é válida quando ela tem uma interpretação, não uma tradução, uma interpretação do que está sendo dito. A interpretação, você percebe o sentido do que está sendo dito e isso que você compartilha. Então, a partir daqui nós temos ainda variações, né? A variação que vem, eu falo numa língua, a pessoa entende na outra língua. Existe a variação de que eu estou falando em línguas e a pessoa percebe que eu estou falando na língua materna dela. Você tem aí uma variação muito grande, por isso que é falado em variedades de línguas, conforme a necessidade também, conforme a situação, às vezes para edificação, às vezes numa batalha espiritual. É, é um dom muito interessante, também muito intrigante. Eu considero pessoalmente como o início das manifestações do Espírito Santo em nossas vidas. É o beabá, onde nós aprendemos a perceber como o Espírito funciona. E entendemos nesse processo que o distribuidor, ele é soberano. Os dons não são nossos, as manifestações não são nossas. Diz assim o texto: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, o Espírito Santo, em cada noite, em cada reunião que nós possamos estar, quando nós estamos disponíveis a Ele, Ele pode soprar por nosso intermédio, soprar o que quando nós falamos, nós emitimos o sopro, né? Então o próprio falar está ligado com as manifestações do Espírito Santo. Então a posse, os dons, como já disse, são do Espírito, pertencem a Ele e ninguém é dono deles, né? Quem é dono é o Espírito Santo e concede conforme a necessidade. Então o critério, ele distribui a quem quer, como ele apraz, na situação necessária, com o objetivo final de glorificar a Jesus e abençoar pessoas. Então, quando você está disponível, desejoso de conhecer as coisas de Deus, você vai perceber como isso vai operar na sua vida. E aqui vale uma palavra pessoal para com você. As coisas do Espírito, elas são dadas para servir. Então, quando nós estamos dispostos ou disponíveis para servir, o que acontece? As pessoas são abençoadas, elas são tocadas da parte de Deus e você tem esse privilégio de participar. Como eles pertencem ao Espírito Santo, não estão sobre o nosso domínio. Quando nós nos submetemos a Ele, isso é um ponto muito importante, a submissão ao Espírito Santo faz com que Ele possa operar por nosso intermédio. Então, a nossa rendição, a nossa entrega a Ele, o nosso pedido, Espírito Santo, por gentileza, fala por meu intermédio. Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer, como o Senhor quer agir, como o Senhor quer tocar a vida das pessoas, faz toda a diferença quando você se posiciona diante de Deus. Tá bem? Então, seja uma pessoa disponível para as coisas do Espírito. E aí nós entramos nesse ponto aqui. O corpo de Cristo. Nós somos interdependentes um dos outros, não vivemos de uma forma independente como o nosso corpo ele é trazido. E você tem em 1 Coríntios 12 uma vasta aplicação e comparação da manifestação do Espírito Santo ligado com o próprio corpo. Então, a distribuição física, assim como o corpo físico tem habilidades distribuídas, o olho, o nariz, que está me coçando aqui, os olhos, o corpo de Cristo distribui os dons conforme houver a necessidade. Então, conforme tem a necessidade de ver, conforme tem a necessidade de tocar,
a necessidade de perceber o cheiro das coisas, o corpo ele está disponível para perceber, né, tem os seus sensores, como nós chamamos, também os olhos, os ouvidos, são sensores, né, o nosso tato é um sensor, e nós fomos batizados pelo Espírito Santo em um só corpo. Então, a manifestação do Espírito Santo é dada ao corpo, não a uma pessoa só. O Espírito Santo ele sempre quer operar por intermédio do corpo. E a regra de ouro, todos são interdependentes. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, né, como nós cantamos, e cada peça tem um propósito específico. E ao cooperarmos uns com os outros, o organismo inteiro cresce, ele se manifesta de uma forma extraordinária. Então temos essa interdependência, isso é muito importante quando nós pensamos e meditamos sobre as manifestações do Espírito. Muito bem, o Senhor Jesus, como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele deu dons, ele deu habilidades para o ser humano. E ali fala que ele deu apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, né? E a palavra ministério, como nós muitas vezes usamos, a palavra ministério significa simplesmente serviço. Então nós temos aqui uma apresentação de serviços e não de títulos. E o ser humano gosta muito de títulos, né? Mas a palavra de Deus não trata isso como título, trata isso como serviço. Então, o apóstolo, no caso, ele presta o serviço de ter uma visão ampla, ele vê o todo, por exemplo, na igreja. Ele vê o todo, por exemplo, numa empresa, né? Ele é o CEO, por exemplo. Os profetas, eles são os ouvidos, eles percebem, né, o agir de Deus e eles trabalham muito em conjunto com o ministério apostólico. O apostólico vê o todo e o profeta ajuda a discernir o momento que a igreja está. Você tem um mestre que é a mente, que ajuda a ensinar, estruturar, né, a vontade de Deus, ajuda as pessoas a entender a visão, a entender o que Deus está falando, o que, que Ele quer fazer, o que é essa palavra profética, da onde que ela, como ela tem um embasamento da própria palavra de Deus. Você tem os evangelistas, que são as mãos, operam milagres, curam e expandem o reino. Você tem os pastores, que é o coração, trazem socorro e alinham a vida ao governo de Deus. Então, o pastor ele tem a obrigação, no sentido de ajudar as pessoas a se submeter ao propósito de Deus, a despertar o propósito dela, e cada um aqui faz a sua parte e todo o corpo cresce e cumpre o seu propósito, quando os cinco cooperam em nossas vidas. E eu preciso pessoalmente ter contato com o apóstolo, com o profeta, com o mestre, com o evangelista, com os pastores. Cada um vai me ajudar numa área específica na minha vida. A igreja, ela tem em todos os seus departamentos de trabalho, ela precisa dos cinco operando. Eu muitas vezes digo assim, quando nós temos um trabalho com as crianças, nós precisamos ali alguém com a visão de apóstolo, que vê o todo, que vê toda a organização, toda a estrutura, material de ensino, organiza a equipe, ele vê o todo. Os profetas, eles veem o que está acontecendo em torno com as crianças. O mestre vê o material que precisa ser ensinado. O evangelista vê a necessidade das crianças também terem a sua experiência de salvação. E o pastor é aquele que acolhe e recebe as crianças. Então, num departamento, você precisa ter os cinco, né? Não só na estrutura como um todo da igreja, mas cada departamento vai ter a necessidade dos cinco serviços acontecendo para que ele aconteça de forma saudável. E uma curiosidade que os cinco serviços, eles também estão presentes no mercado de trabalho, e isso valeria um outro vídeo para nós conversarmos sobre isso. E eu quero te incentivar a você ser uma pessoa que se dispõe a entrar em contato com os diversos ministérios. A Bíblia diz assim que até que todos cheguemos à maturidade em Cristo, eles estão operando. Tem pessoas que acham que não, mas tudo bem, se a fé delas é essa, eu entendo e creio que esses cinco ministérios são para nós hoje, eles estão operando hoje em nossas vidas e você pode experimentá-los em sua vida. Então, abra o seu coração, se disponha a ouvir um profeta, se disponha a ouvir um mestre, se disponha a ouvir um apóstolo, você vai perceber como você vai ser abençoado. Avançando um pouquinho no nosso entendimento para sair da ignorância,
a comparação dos dons e o fruto do Espírito. Aqui é muito interessante que às vezes as pessoas dizem assim, não, nós preferimos o fruto do Espírito. Porém, os dons do Espírito são uma expressão do amor de Deus na vida da pessoa, né? Por exemplo, se alguém está com dores e precisa de uma cura, alguém está desnorteado, não sabe o que está acontecendo na vida dele, o amor de Deus vem e traz uma palavra para ajudar a ter o diagnóstico. A palavra de conhecimento vem com um toque de amor para que a pessoa saiba o que fazer. Aí você precisa de uma palavra profética, uma palavra de profecia na vida da pessoa, de encorajamento, são expressões de amor. Então, os dois não se excluem mutuamente, eles se complementam mutuamente. Os dons do Espírito, melhor, as manifestações do Espírito Santo, têm a origem na graça de Deus. Deus opera gratuitamente, ele não, eles são gratuitos. A natureza origina-se fora e é visto do lado de fora, então chama mais atenção, né? A aquisição é uma concessão divina pontual, é para resolver uma questão específica com uma situação, uma palavra, um problema específico. Eles são temporários, eles vêm para resolver uma questão específica, é uma expressão do amor de Deus a favor da pessoa e indicam um propósito, né? Quer dizer, não denotam maturidade. Eles vêm para abençoar e resolver uma questão. O fruto do Espírito, por outro lado, tem a origem que ele é gerado pelo Espírito Santo e também pertence ao Espírito, não é algo que nós produzimos de nós mesmos. Como é que eles são produzidos? Como é que ele é produzido em nossa vida? Pela comunhão. E aí eu preciso de um investimento de tempo. À medida que eu me rendo à comunhão com o Espírito Santo, o fruto vai aparecendo. E é singular, né? O fruto do Espírito. E ele tem vários gomos, como uma laranja. Você tem a laranja e lá dentro você encontra vários gomos, amor, paz, alegria, bondade, benignidade. Você tem 9 deles, né? Como você tem 9 manifestações do Espírito. A natureza do fruto é o amor internalizado. É você percebendo o amor de Deus e aí ele é expresso também pelas manifestações do Espírito. Como é que eu adquiro eles? É um processo de cultivo, de crescimento, de guardar o coração, de aprender a perdoar, aprender a receber perdão, aprender o pensamento de Deus. É um processo de cultivo. A duração dele é eterna porque ele traz a marca do caráter de Deus e indica a estatura e maturidade espiritual. Então você vai encontrar isso lá em Gálatas capítulo 22 e em 1 Coríntios 12 você tem as manifestações que comumente nós chamamos dos dons do Espírito. Muito bem, tanto o fruto como o dom, ele está embebido na questão de 1 Coríntios 13, o célebre capítulo do amor. O que, que me adianta ter todos os dons se eu não tenho amor? Então, as manifestações do Espírito e dos ministérios, eles são dados para favorecer e servir as pessoas. Nunca são exemplos de maturidade, né, as manifestações do ministério. Então, eles são ligados ao serviço, a ajudar as pessoas. E facilmente as pessoas tomam a manifestação do Espírito, os ministérios, como algo que lhes pertence. E normalmente, quando o ser humano faz isso, ele faz um mau uso. E aí Deus deu um balizador de 1 Coríntios capítulo 13, do amor, que ele precisa ser embebido no amor. Não adianta eu ter toda a palavra de conhecimento e não falar em amor. Não adianta ter uma palavra profética extraordinária e não amar as pessoas a quem eu estou servindo. Então, o amor, que é fruto de um caráter, de uma comunhão com Deus, ele é necessário, né? Ele é a base para que as manifestações e os ministérios eles estejam operando. E como diz lá em 1 Coríntios 13, 13, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o amor é o maior deles, né? E nós precisamos sempre consolidar essa dinâmica do amor, né? Dons sem amor entram em colapso, né? Muitas vezes prejudicam mais do que ajudam. E o fundamento é o mover do Espírito Santo, ele só é válido e seguro se estiver alinhado com o amor de Deus derramado em nosso coração, que é a essência do Espírito Santo. O amor de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 5, 5, foi derramado em nosso coração.
Então não feche o seu coração para as manifestações ou o ministério ou os serviços do Espírito Santo do Senhor Jesus. Abra o seu coração e use eles em amor para abençoar pessoas. Essa é a ideia. Se esse conteúdo está abençoando a sua vida, por gentileza, compartilhe ele com alguém. Pega aí a flechinha, compartilhe e certamente você vai abençoar e aí já entrar no mover do Espírito Santo, que sempre está com entendimento de como posso abençoar pessoas. Então, muito obrigado aí por curtir e compartilhar esse ensino. Vamos avançar. O desafio que a palavra de Deus nos dá é procurar com zelo. Diz ali em 1 Coríntios 14, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, o pneuma, o sopro do Espírito, procurai progredir para a edificação da igreja. O interessante também nesse texto, eu simplesmente copiei ele, mas a palavra dons ali também não existe nesse texto. Você diz assim também vós, visto que desejais o sopro, as coisas espirituais, procurai progredir para quê? Para edificar a igreja. E eu quero te incentivar, concluindo já esse tempo aqui com você. Você tem buscado vivenciar as manifestações do Espírito Santo? E como a sua experiência tem edificado as pessoas ao seu redor? Você tem perguntas a respeito? Coloque aqui nos comentários, compartilhe as suas experiências, vamos interagir um pouquinho. E eu gostaria muito de orar e abençoar a sua vida, se possível impor as mãos, mas eu vou estender aqui a minha mão e abençoar a sua vida para que você tenha as suas experiências em Deus e possa experimentar o favor de Deus na sua vida. Sim, Pai Celeste, muito obrigado pelo meu irmão, minha irmã, que está aqui junto comigo até esse momento. Eu abençoo a vida dele, a vida dela, para que as manifestações sejam reais e verdadeiras em sua vida. A alegria de servir o seu próximo, a disposição em se submeter ao Espírito Santo, encha o seu coração. Amém. Muito obrigado por participar. Por gentileza, peço mais um pedido: se inscreva no canal, venha participar junto comigo e nós vamos descobrir as coisas do reino de Deus, como essa matéria aqui faz parte desse jogo, dessa playlist dos fundamentos do reino de Deus. Você vai perceber que o mover do Espírito Santo, os ministérios, as operações são presentes da parte de Deus sobre as nossas vidas. E eu oro para que você cresça e se fortaleça nesse presente de conhecer, de sair da ignorância e conhecer as coisas espirituais. Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária.